Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você que acompanha a programação da TV Evangelizar. Esse é o nosso programa Metáforas da Vida e eu sou o Padre Alessandro Bobenton. Nós refletimos à luz de um conto, de uma história, a reflexão que nos ajuda a sermos pessoas melhores, a encararmos melhor as situações da nossa vida e também nos colocamos na presença de Deus para a gente rezar, se abrir à graça, à bênção do Senhor. A história que eu trago para você é uma história bem inspiradora. História de um jovem que estava caminhando em um determinado shopping e ele encontrou um antigo professor dele. O professor nem se lembrava mais desse jovem. O jovem se aproximou do velho professor e disse: "Professor, como é que o senhor está? Tudo bem?" O professor assim meio surpreso, né? "Opa, tudo bem. E você, vai bem?" "Sim, professor, estou muito bem." "Professor, o senhor não deve se lembrar de mim, não é?" Realmente, eu não estou conseguindo me lembrar de você, professor. Tem muitos anos, eu fui seu aluno. Eu era adolescentezinho, hoje eu já cresci, né? Já sou homem formado, mas me lembro do senhor com muito carinho, professor. E o professor, então, curioso, disse: "Olha, que bom, né, que eu fui seu professor. E você, o que anda fazendo da vida?" E o jovem disse: "O senhor acredita? Eu também me tornei um professor assim como o senhor." E aí o professor disse: "Que bom, olha só, uma profissão desafiadora, difícil, né? Mas que bom que você também se tornou um professor. O que te levou, o que te inspirou a ser professor?" E ele, sorrindo para o velho professor, disse: "O que me inspirou foi o senhor. Foi o senhor. Hoje eu sou professor por causa do senhor." O professor, surpreso assim: "Poxa, por essa eu não esperava. Mas o que você viu em mim nos tempos de escola, né, que te fez despertar esse desejo de também se tornar professor?" E aí o jovem começou a contar: "Professor, talvez o senhor se lembre dessa história. Eu me lembro como se fosse hoje. Um dia, um colega meu, colega de sala, chegou na sala de aula com um relógio muito bonito. Um relógio que chamava a atenção e todos admiravam aquele relógio bonito, inclusive eu. E durante a aula, durante a escola naquele dia, eu fiquei meio que hipnotizado por aquele relógio e cobicei aquele relógio, tive inveja do meu colega e deixei o mal tomar conta do meu coração. De modo que na hora do intervalo, a gente ia jogar bola, o meu colega tirou o relógio, eu vi ele tirando, guardando o relógio para poder ir jogar bola. E naquele momento eu tive a intenção de roubar o relógio do meu colega. E aproveitando a hora do intervalo, quando ele não estava vendo, eu peguei o relógio, professor. Infelizmente eu cometi este mal." Terminado o recreio, todos voltaram para a sala de aula. E aí então meu colega, claro, deu falta no seu relógio e contou para o senhor. E o senhor ficou muito assustado com a situação, fechou a porta da sala e disse para todos os alunos: "Olha, um relógio sumiu aqui desse aluno, mas ele precisa desse relógio de volta." Todos ficaram quietos, claro, ninguém se manifestou. "E eu também não", disse o jovem professor contando a história. E aí então naquele dia, professor, o senhor decidiu fazer uma coisa. O senhor disse: "Olha, todos vão ficar de pé e eu vou passar de carteira em carteira revistando as bolsas, as mochilas."
Mas com um detalhe, o Senhor pediu para que todos fechassem os olhos. Todos vão fechar os olhos enquanto eu passar de um por um até achar o relógio. E assim todos fecharam os olhos e o Senhor passou até que o Senhor chegou na minha mochila e o Senhor achou o relógio. E pegando o relógio, o Senhor continuou as outras carteiras como se não tivesse encontrado nada. E no final, o Senhor disse para a sala: agora todos podem abrir os olhos, o relógio está aqui, ele já apareceu. E naquele momento, professor, o Senhor não contou para ninguém que tinha sido eu que roubei o relógio, sabe? Naquele dia o Senhor salvou a minha vida de me tornar um delinquente, um bandido. Naquele dia, sim, eu me senti muito envergonhado pelo que eu fiz e eu decidi que jamais eu faria isso novamente, mas naquele dia o Senhor salvou a minha dignidade. O Senhor poderia ter me exposto, o Senhor poderia ter me humilhado publicamente diante dos meus colegas, mas não. O Senhor não me acusou diante deles. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a admirá-lo, até que eu decidi que eu também seria um professor, um educador, para ser assim como o Senhor. Naquele momento, o professor já emocionado, com lágrimas nos olhos, e o jovem disse: o senhor se lembra disso, professor? O senhor se lembra desse episódio? O professor sorriu e disse: meu filho, do episódio eu me lembro, mas que era você que tinha pegado o relógio eu não me lembro, porque enquanto eu estava revistando as bolsas, eu também estava com os meus olhos fechados. Que história emocionante, né? Que nos faz refletir um pouquinho sobre a forma como nós educamos as pessoas. Isso vale para a família, para a escola, para a igreja. A gente pode transmitir ensinamentos de um jeito simplesmente passando conteúdos, mas a gente pode também ensinar com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, com o nosso caráter, com os nossos valores. E sabe, é disso que o mundo precisa. É disso que todos nós precisamos. Eu não sei, talvez você ouvindo essa história, talvez se lembrou da sua infância, do seu passado, da sua escola, dos seus professores. Quem sabe você também já teve um professor assim, uma professora assim. Aquele professor que você olhava e admirava e falava: não, esse é diferente. É mais do que um professor, é um mestre. Com esse professor, com essa professora, eu aprendi lições não só de matemática, química, tabuada, mas eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Benditos aqueles que tiveram a graça, a oportunidade de ter professores assim. Quem hoje você se lembra do seu tempo de escola, que talvez até ouvindo essa historinha deu saudade daquele professor, daquela professora? Mas que isso nos ajude também a pedir a Deus a graça de sermos bons educadores, daqueles que o Senhor nos confia. Aquele professor naquele dia poderia, sim, ter exposto aquele menino e, meu Deus do céu, quanto ele iria trazer de um prejuízo emocional para aquele menino que no momento de bobeira, de loucura, fez uma besteira, mas ele não era aquilo, e aquilo não era para ele. Mas o professor teve aquela sabedoria, em primeiro lugar, de não expor. Em segundo lugar, também, de nem ele mesmo querer saber quem era, simplesmente achar aquilo que havia sumido. Que maneira sábia de conduzir a vida, de conduzir o aprendizado numa sala de aula. Também precisamos dessa sabedoria
para conduzir os filhos, para conduzir os nossos relacionamentos, para conduzir as pessoas que Deus muitas vezes nos dá na nossa vida, para que a gente possa de alguma forma ajudar, agregar na vida delas. Então hoje eu te convido a pedirmos a Deus esta graça no nosso momento de oração. Rezemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, vós sois o nosso grande Mestre. Vós sois o nosso sábio educador, que na vossa santa palavra nos instrui, nos ensina e nos conduz no caminho da verdade. Hoje nós queremos vos pedir, dai-nos a graça também de, nutridos pela vossa palavra, ser instrumentos na vida das pessoas ao nosso redor, instrumentos da verdade, instrumentos de fazê-las conhecer os verdadeiros valores, os ensinamentos que nos levam a viver bem nesta vida, mas sobretudo nos prepararmos para a eternidade. Obrigado, Senhor, por todas aquelas pessoas que o Senhor colocou em nossa vida e que nos ajudaram a ser quem nós somos. Com a sua vida, com o seu exemplo, nos ensinaram sermos pessoas melhores, caráter, respeito, disciplina, fé, amor, compaixão, justiça. Tantos valores que aprendemos olhando para a vida dessas pessoas. E que sejamos também nós, aqueles que ensinam pelas palavras, mas também pela vida. Assim seja. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus de infinito amor, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Eu fico por aqui. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dos meus conteúdos de evangelização pelas redes sociais, você pode me encontrar aí, Padre Alessandro Bobbington. Até o nosso próximo Metáforas da Vida.